Hello, tripulação! Se você tá aqui nesse vídeo e você não me conhece, esse é o vídeo em que eu vou explicar quem sou eu. Primeiramente, eu me chamo Vivi Brenaisen, sou fisioterapeuta, especialista em reabilitação neurofuncional e durante a minha carreira eu já realizei 3 intercâmbios na fisioterapia, tô prestes a realizar mais um. E o objetivo desse canal é ajudar você a também conquistar os seus intercâmbios na fisioterapia. Aqui eu ensino para vocês os diversos tipos de intercâmbio que existem e como conquistar essas oportunidades. Não só de intercâmbio, mas a gente também fala um pouquinho aqui sobre inglês, dicas de como estudar, como funciona a fisioterapia em outros países, então tudo relacionado a esse universo de viagem, ir para fora e viver experiências únicas é aqui que você vai encontrar, tudo voltado para fisioterapia. Bom, mas eu quero te contar um pouquinho mais sobre a minha história. Então, eu sempre sonhei em fazer intercâmbios, como toda menina brasileira criada assistindo filme da Disney. Eu sonhava em fazer high school e viver aquelas experiências de cheerleaders, líderes de torcida, enfim, viver aquilo tudo que era diferente do que eu vivia aqui no Brasil. Só que essa não era uma realidade que estava palpável para mim. Minha família não me apoiava, era rios de dinheiro para viver esse tipo de intercâmbio, então eu simplesmente achava que era impossível viver esse tipo de coisa. O tempo foi passando, a gente vai crescendo e eu comecei a matar esse sonho dentro de mim. Então eu botava de lado e falava: isso não é para você, você não vai viver isso. Segue sua vida. E aí eu entrei na faculdade e comecei a seguir a minha vida, né, me tornar fisioterapeuta, que era um dos sonhos que eu tinha também. E aí, durante o curso de fisioterapia, eu descobri que era possível realizar um intercâmbio durante a graduação. Esse tipo de intercâmbio se chama graduação sanduíche. Na época, o governo do Brasil estava investindo bastante para alunos irem para fora, então naquele momento existia muita bolsa sendo disponível. Só que apesar de existir muita bolsa disponível, eu continuava na minha mente falando que aquilo não era para mim e que eu não merecia viver aquilo ou que eu não era capaz de viver aquilo que eu queria tanto viver. Então eu continuei colocando aquele sonho de lado. Mas quem tem esse sonho de ir pra fora, e se você tá me ouvindo e você tem esse sonho, eu sei que tem um bichinho dentro da gente que fica assim: você precisa viver isso, você precisa tentar, você precisa... E aquilo não sai da sua cabeça. E chegou um momento, e eu lembro exatamente do dia que eu decidi que eu ia tentar de qualquer jeito, mesmo que desse errado, eu iria tentar do jeito que eu pudesse tentar. Então eu saí na rua, eu lembro que eu saí na rua e entrei no primeiro curso de inglês que apareceu na minha frente, porque eu falei assim: se tem um intercâmbio vindo para o meu futuro, provavelmente eu vou precisar de inglês. E eu entrei no curso de inglês, fiz um teste de nivelamento e comecei a estudar inglês. Eu lembro que foi um curso qualquer, assim, de rua mesmo, e hoje, olhando para trás, nem é o tipo de curso que eu recomendo que as pessoas façam. Mas naquele momento esse era o passo que eu precisava para poder seguir com o meu sonho. E isso foi um passo de fé de algo que eu queria muito lá no futuro e eu não sabia, não fazia ideia de como conquistar aquilo. Eu comecei a andar degrau por degrau e foi aí que eu consegui a minha primeira oportunidade na fisioterapia, que foi uma graduação sanduíche nos Estados Unidos, na University of Montana, onde eu passei 1 ano e meio como estudante de fisioterapia junto com os americanos. Essa experiência foi a primeira experiência que fez minha cabeça mudar. Porque tudo que eu vivi lá, tudo que eu vi lá, me mostrou que eu poderia sim alcançar coisas que hoje eu não acho que eu posso alcançar. Basta dar um passo de cada vez e aprender aos poucos o caminho para chegar lá. Enquanto eu estava lá, durante as férias de verão, eu decidi aplicar para um novo tipo de intercâmbio. Então, quando bateu as férias da universidade, eu apliquei para vários estágios de pesquisa, que a gente chama de Research Internship, em várias universidades. Apliquei para Harvard, apliquei para Yale, joguei para várias universidades e acabei sendo aceita para um laboratório que trabalhava com estimulação magnética transcraniana na University of Southern em Califórnia, que é uma das top 5 universidades de fisioterapia do mundo. Então assim, eu já estava nos Estados Unidos, eu já estava vivendo o meu sonho e eu estava dando um passo ainda além do que aquilo que eu pretendia viver antes. Então, se tem uma coisa que eu tenho certeza é que se você não sabe hoje como chegar nesse sonho que você tem, você precisa caminhar e o caminho vai aparecendo enquanto você anda. É impossível a gente hoje estar preparado para tudo que a gente quer alcançar um dia. Então, o meu conselho seria esse para você:
caminha, que o caminho vai aparecendo. E aí eu voltei pro Brasil, me formei na faculdade, terminei minha faculdade aqui no Brasil e logo entrei na residência e durante a residência eu decidi que eu ia viver mais um tipo de intercâmbio. Então eu comecei a entrar em contato com várias clínicas diferentes que trabalhavam na área de neuroreabilitação, porque a minha residência era em fisioterapia neurofuncional, que é a área que eu atuo até hoje, e consegui ir para Next Step Orlando, lá nos Estados Unidos, novamente, para aprender sobre lesão medular. Na verdade, uma técnica específica da lesão medular, que é o treino baseado em atividade. Esse foi o meu último intercâmbio até então, que foi em 2018, e de lá pra cá tivemos pandemia, entrei no mercado de trabalho, consegui ser muito bem remunerada e eu só consigo ver que os intercâmbios me transformaram e me lapidaram para que eu chegasse nos empregos que eu sonhava, para que eu tivesse os pacientes cobrando valor acima do mercado e me desenvolvendo muito mais rápido profissionalmente por causa das experiências que eu vivi. Então, hoje, né, nós estamos em 2022 e em cerca de um mês eu estarei indo para o meu próximo intercâmbio, que será na Bélgica. Então, eu ainda não posso dar tantos detalhes sobre esse intercâmbio, mas se você quer acompanhar, eu vou postar muita coisa sobre ele aqui no perfil, então já fica a dica aí. Vivi, ok, entendi sua história, né, muito legal, etc, etc. E eu? O que é que isso tudo tem a ver comigo, né? Você pode ser uma pessoa isolada que conseguiu viver essa experiência e outras pessoas não conseguem o que você conseguiu. Eu tenho uma notícia para te dar. Há cerca de um ano eu comecei a compartilhar no meu Instagram. Se você não me segue, me procura lá, @ViviBrenaisen, dicas e oportunidades e como você pode conquistar esse tipo de coisa. E minhas alunas, minhas mentoradas, os meus seguidores, nós já temos dezenas de fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia que conquistaram seus próprios intercâmbios nesse um ano em outros países. Então a gente está só no começo dessa jornada. A minha missão aqui é mostrar para você que você não precisa ser expert na área, você não precisa ser da parte de pesquisa, acadêmico, você não precisa ser o bambambam da fisioterapia para ir para fora, você não precisa nem ser formado para ir para fora, você não precisa ser fluente em outro idioma e você não precisa gastar rios de dinheiros. Então, se você quer saber como transformar esse seu sonho em realidade, seja muito bem-vindo a esse canal e eu quero te dizer que agora que você está aqui, você faz parte da nossa tripulação. Vivi, tripulação do quê? Tripulação de um foguete que só vai para cima, vivendo sonhos altos, alcançando o mundo e vivendo experiências literalmente extraordinárias, que são únicas e só você vai viver elas. Então, vamos juntos!